Olá, pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência ao conjunto de aulas, né, que a gente vem aqui apresentando para vocês, hoje a gente chega ao ponto máximo da nossa masterclass, né? A gente vai falar sobre, de fato, os temas preferenciais, né? O que poderia ser objeto de estudo com mais dedicação para a formulação de questões discursivas e falar para vocês, né, sobre vamos dizer assim, a forma como conduzir a elaboração dessas peças de natureza técnica. Eu trouxe 3 exemplos, a gente vai comentar, tá? Pode ser que a gente estenda um pouquinho o tempo, tá bom? Então vou aqui, vamos lá, né, pra gente poder compartilhar novamente o material. Bom, belezinha, vou me passar aqui para cima, né? Então, ok. Vamos lá, pessoal, possibilidades temáticas, né? O que a gente pode pensar em relação ao que pode acontecer na nossa prova discursiva. Por exemplo, a polícia, a gente já sabe, peça técnica da polícia vai tratar de direito penal, processo penal. Então, o que pode, né? Eu levantei aqui alguns assuntos, tá? Que eu gostaria de acompanhar com vocês. Primeiro, galera, uso diferenciado da força excludente de licitude em ambiente parlamentar, né? A gente tem que pensar o seguinte: o ambiente parlamentar, pessoal, é um ambiente de muito conflito, né? É um ambiente que você tem muito conflito pela própria política em si, né? Pela natureza da política em si. Então, quando a gente pensa sobre esse tema, né, a gente pensa, por exemplo, esse uso diferenciado da força, a gente pensa um pouco sobre a questão do abuso de autoridade. Até que ponto, né? Isso eles podem cobrar, e eu acho que vão cobrar, tá? Acho que vão cobrar. A questão do princípio da proporcionalidade em relação ao uso da força, né, pela polícia, né? Ali o limite entre, né, esse uso, vamos dizer assim, da força, esse uso proporcional, né? Ali a contenção de agressão, as práticas ligadas a abuso de autoridade. Então, eu acredito que alguma coisa da lei de abuso de autoridade eles vão cobrar de vocês, tá? A atuação do policial em conflitos envolvendo parlamentares também. E por que isso? Ora, a gente está em ano eleitoral, a gente. Muita coisa, a gente sabe que a gente tem um legislativo que está muito inflamado por conta da polarização política, né, desse cenário. Então a gente teve, por exemplo, a ocupação da mesa, né, 2 vezes, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? E aí ainda ter, né, daquela vez que o deputado Glauber Braga ocupou, precisou, houve ali o presidente da Câmara, né, o presidente Hugo Mota, chamou a polícia legislativa para tirá-lo e se discutiu muito essa questão do uso da força. Então é um tema quente, pelo menos até o momento, tá? É claro que lá no curso a gente vai atualizando esses temas à medida que o tempo vai passando, tá, pessoal? Então, é o que vocês vão encontrando. À medida que vai se aproximando da prova, se houver algum fato novo, naturalmente a gente traz, porque pode ser objeto sim da discursiva. Por exemplo, crimes antes disso, né? Além de você pensar sobre essa questão do abuso de autoridade, né? A gente tem que pensar também, gente, sobre algum tipo de restrição ilegal de liberdade de locomoção, tá certo? Uma condução coercitiva, ilegal, isso também tudo tem que vir, tá? Porque isso tem a ver com exatamente com o abuso de autoridade. Então são exemplos de situações que podem acontecer, tá bom? Depois vem crimes contra o Estado Democrático de Direito praticados em ambiente legislativo. Vocês têm a obrigação de saber, porque isso marcou o 8 de janeiro, não é? Foi uma questão bem importante, então vocês têm que ficar atentos ali, principalmente aos crimes que têm a ver com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né, golpe de Estado, aqueles crimes, né, que acabaram culminando na prisão do ex-presidente Bolsonaro, não é, na prisão dos chamados bagrinhos e etc. A interrupção, por exemplo, do funcionamento do processo legislativo, tá? Não sei se vocês têm que ficar atentos. A tentativa de abolição de exercício de mandato, tem que ficar atento, tá bom? E mais, vamos lá. Abuso de autoridade na contenção de conflitos políticos, né? A gente já falou sobre isso, tá? A prisão em flagrante, medidas cautelares e independências da Câmara. Então, a prisão a gente sempre estuda porque, por exemplo, na do Senado não caiu sob prisão, não. Caiu até uma questão envolvendo uma reação, né, policial que foi desmedida, assim, de uma pessoa que estava assaltando, né, que é cometendo um crime contra a outra, se eu não estou enganada, e aí o policial confundiu as pessoas. Então era outra situação. Mas, por exemplo,
Você tem situações, por exemplo, que podem envolver ali uma agressão física, uma tentativa de invasão à Câmara, né? A gente sabe que tem essa coisa, pluralidade política, isso acaba gerando esses ambientes, tá? Depois nós temos produção, preservação e valoração da prova em conflitos parlamentares. Vamos lembrar que estamos num ambiente sensível, né? E isso é bastante importante. A gente está num ambiente, pessoal, né, em que você tem ali uma série vamos dizer assim, de fontes, né, que podem gerar provas, geração de imagem via celular, geração de imagem da própria câmera, as comunicações, né? A gente tem ali a própria produção em ata, não é? Registra os acontecimentos do dia e tal. Então, as técnicas, né, de você, por exemplo, evitar a produção de prova ilícita, entendeu? Perdão, as técnicas para você produzir prova lícita e tal, né, para você preservar, por exemplo, as provas, etc. Vamos pensar o que mais? A questão dos crimes cibernéticos, né? Então também vocês têm que ter observação, porque a gente já teve, não necessariamente sobre crimes cibernéticos, mas a gente já teve uma arapongagem que aconteceu na Câmara no passado, e ali é mais uma interceptação, né? Por meio telemático, então tem que ficar atento a essas questões, tá, gente? E tudo que envolve, né, por exemplo, atuação investigativa, e garantias do investigado, tudo que envolve, que fere direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, o direito de ampla defesa, o direito ao contraditório, tá bom? E o direito ao devido processo legal. Disso tudo aqui, para mim, tá? A atuação do policial em conflitos envolvendo parlamentares é importante. Vocês têm que pensar na questão das imunidades, pensar na questão, né, da isonomia institucional que você deve ter, né? Lá você não pode ter lado, não é? Então, dentro ali na sua atuação, você vai ter que ter o pé no chão, tá? Os crimes contra o Estado Democrático de Direito eu considero um segundo aspecto. E eu acho que o uso diferenciado da força, em função, né, desse tema, tratar um pouco com a questão do abuso de autoridade, né, de passar perto dessas questões sem ficar bem atentos, tá? Tudo bem? Vamos então aos técnicos. Vamos lá. Pessoal, tanto técnico quanto analista precisa levar em consideração que o último concurso, né, o que que houve? Você teve diferença nessa nomenclatura, né, que se trouxe para o concurso atual, mas o que que acontece? Houve muita contratação de gente para lidar com o próprio processo legislativo, então vocês têm que ficar de olho em outros assuntos que também estão no programa, tá bom? Então sempre chamo a atenção de vocês para essa questão. Por exemplo, a atuação administrativa da Câmara dos Deputados na preservação da ordem institucional. Então, gente, sempre ali, na luz da Constituição, do regimento, prestar atenção aos princípios da separação dos poderes, certo? A manutenção da ordem pelo próprio presidente, tá? Como ali, não é a incumbência dele, tá? O regime jurídico constitucional dos parlamentares e seus limites, aí vem a análise de imunidade, por exemplo, conduta compatível com o decoro, então pode envolver alguma coisinha ali de ética, né? Processo legislativo em ambiente de polarização política, então muito cuidado com isso, de você pensar, né, na questão da publicidade, da segurança jurídica dos atos, né, que são previstos no próprio regimento, e essa questão, por exemplo, há muito trabalho de obstrução que pode ser feito. A gente teve uma redução dos trabalhos de obstrução, por exemplo, das minorias, né, por uma resolução que é 21 de 2021. Então, isso já mostra ali um embate, não é? Na época, o Lira, ele propôs, né, um próprio aumento do controle, né, do presidente da Câmara sobre o próprio parlamento, não é? Então, ali se colocando como um protagonista mesmo, certo? Do trabalho do legislativo. E ali houve alguma redução, tá, dos instrumentos que a minoria usa para poder obstruir determinadas pautas, tá bom, gente? Governança, integridade e gestão de riscos na Câmara, porque a questão do controle mesmo da Câmara. Aí vem aquelas questões que vocês não podem deixar de lado, a gestão de pessoas, clima organizacional e trabalho em equipes, assuntos que envolvem, né, essas questões, porque, como eu falei para vocês no último concurso,
houve uma concentração de nomeações para a área processual legislativa, então a área de gestão ela ficou um pouquinho baixa, né? Ficar de olho, pessoal. Eu acho que a menina dos olhos vai ser, na prova discursiva, na peça, vai ser licitação, tá? Então vocês podem estudar licitação. Salvo engano, foi até a orientação que eu dei pro pessoal do TCE Minas, em que a gente acertou questão, né? Na primeira aula eu falei dos acertos de questão, eu sempre publicizo essas questões, porque de fato acertei questões em prova discursiva, assim, provas bastante concorridas. Então, muita atenção, vocês têm uma pegada muito importante na parte de licitações. Licitação ainda é inovação legislativa, né? Apesar de ser uma norma lá de 2021, ainda é inovação legislativa, então muita atenção. Ou pode ser que segurança da informação, né, governo digital e ética no uso de dados possa ser a grande menina dos olhos. Por quê, pessoal? Vou falar uma coisa para vocês aqui do meu ambiente no legislativo, convivendo dentro desses legislativos. O que acontece? Hoje, quando você olha para os portais, Câmara, Senado, né, o que você descobre? Muita coisa está se tornando automatizada. A inteligência artificial está aí, né, para poder automatizar muito desses trabalhos. Então, por exemplo, uma das coisas mais chatas que a assessoria dos parlamentares tinha que fazer era a proposição de emendas, né? E essas proposições de emendas sempre esbarravam algum problema na consultoria, na redação, né? A falta de clareza, aquilo voltava, e tudo dava um trabalho para os assessores. Aí você imagina o Brasil, que tem um problema bem sério, que é o seguinte: de tempos em tempos você tem uma renovação legislativa. Tem épocas que você, pelo processo político, e não é nada errado com relação a isso, né? A Constituição permite, você não contrata político pela capacidade, vamos dizer assim, laboral desse político, né? Um cara que conhece bem o regimento, não. Vocês é que são servidores que têm que conhecer. Mas político não vem com essa margem. Por quê? Porque a questão política é outra questão. Política envolve representação, tá, gente? Política não envolve, como é que a gente diz? Profissionalização. Política envolve representação. E aí tem um problema que às vezes você tem políticos que têm seus cabos eleitorais que acabam virando assessores. E aí esses assessores, na hora de produzir, não é, eles acabam não produzindo aquelas minutas da forma como elas deveriam sair. Então, elas eram muito barradas, né? Por exemplo, setores parecidos com o meu, por exemplo. E agora, cada vez mais, a Câmara vem investindo, né, em informatização, porque facilitar a vida dos seus parlamentares, das suas assessorias, melhorar a qualidade, né, das normas, de certo modo. E aí você precisa de técnicos que tenham conhecimento nessas áreas também, tá? Então esse tema é bastante sensível, tá bom? Os analistas. Código de Ética e Decoro Parlamentar como instrumento de contenção de excessos políticos. Ô, gente, o que mais aconteceu nos últimos anos na Câmara foram os excessos políticos. Do ponto de vista institucional, são considerados excessos, né? Do ponto de vista político, é o político falando para o seu meio, tá? Às vezes um grupo considera excessivo e aquele político está falando para o seu meio, que seu meio pensa assim também. Então, são essas questões. Embora você tenha normas regimentais muito claras sobre o próprio, né? Você tem o Código de Ética e Decoro Parlamentar que orienta essas condutas. Então, muita atenção a esse Código de Ética e Decoro Parlamentar, porque a gente passou por muitos excessos, a gente vai enfrentar uma eleição, eu considero esse tema número 1 para analista, tá bom? O processo legislativo de medidas provisórias, né, em ambiente polarizado, tá, gente? O que vocês têm? Há uma disputa por controle, né, por exemplo, o controle da pauta. A gente sabe disso, né? Você sabe que ali a presidência disputa, a disputa, por exemplo, por instalação de CPIs, etc. Então, o processo legislativo, ainda mais as medidas provisórias, de vez em quando a gente tem que observar a regra e o controle, né, que se faz sobre essas medidas, porque muitas vezes são usados como instrumentos de obstrução, tá? Então, quer dizer, há uma luta política, é uma obstrução estratégica em curso. Vocês precisam entender isso no regimento, tá bom? Por exemplo, às vezes o próprio legislativo deixa caducar uma série de MPs, né, atrapalha o governo,
A gente já em ano de eleição, de olho também nesse tema, tá bom? Conflito entre maioria e minoria no parlamento, como eu disse para vocês, né, a gente teve uma redução aí, quase um desequilíbrio, tá, gente, na medida de forças, com a resolução 2121, né, a resolução 21 de 2021, que já vem de um protagonismo dos presidentes da Câmara, desde o Eduardo Cunha. Os presidentes vêm assim, eles vêm buscando um protagonismo no cenário no cenário nacional mesmo, de controle de poder mesmo, né? Fazendo com que cada vez mais o poder legislativo controle a pauta, tá? Então, assim, acaba dificultando um pouco a vida do poder executivo, de certo modo, também do poder judiciário. E aí, quando você tem redução dos mecanismos de obstrução da minoria, de certo modo você dá mais celeridade ao processo legislativo, dá, mas você também reduz, né, o ambiente de deliberação, o tempo de maturação de determinadas propostas, tá? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária em cenário de alta tensão política ou para os analistas só tem temas assim, né, para lá de quentes. Pessoal, a gente sabe, né, que acontece? O orçamento, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, ele caiu nas mãos do parlamento. O parlamento passou a, a cuidar do orçamento, né? O orçamento virou ali uma peça política muito forte, né? O parlamento vai perder o orçamento no governo Lula e mesmo assim é uma luta constante para manter o orçamento nas mãos da Câmara, né? Então, assim, a gente tem essa luta, então vocês têm que observar todo o regramento da apreciação, né, da lei orçamentária anual, da apreciação das peças de orçamento, né, liberação de créditos, tá? Muita atenção a essa questão. E governança, integridade e gestão de riscos no poder legislativo, isso tem a ver com o quê? Né, com a direção dos trabalhos, né, que é feito pelo presidente de certo modo. Então tem que olhar lá vocês têm que pegar, por exemplo, um regimento e observar, né, quais são ali vamos dizer assim, as competências, tá certo, do presidente, tá? Quais são as competências. Fique de olho em competências, porque é muito importante. A banca cobra muito. O Sebrasp é uma banca que gosta de cobrar competência, tá bom? Gestão de conflitos, aí já entra mais na parte de administração. Pode acontecer, tá, gente? Pode acontecer de vocês terem uma cobrança também nesse sentido, tá? Liderança, clima organizacional no parlamento, porque a gente está num ambiente de conflito, tá bom? Bom, os analistas é que tem, sim, um conjunto maior do rol de temas quentes. Os técnicos, né? A banca deve cobrar de vocês. Eu acho, né, que a banca vai cobrar a fiscalização de contrato, gestão de contrato, você tem esse tema em cheio na prova do engenheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né? A aluna ali ficou felicíssima, achou super fácil fazer discursiva, afinal de contas treinou aquela discursiva. Ou vai cobrar alguma coisa ligada à área tecnológica que vocês têm no programa, tá bom? A polícia tem bastante, vocês também tá bem quente, né? Aqui repisando. A questão, né, do uso diferenciado da força, dos excludentes de licitude no ambiente parlamentar, porque, né, você precisa atuar num ambiente de um conflito praticamente certo, não é? Dependendo do que esteja sendo votado, do que esteja sendo discutido. E a atuação, né, dos parlamentares dos policiais em relação aos parlamentares também, então existe ali um ambiente que você fica um pouco mais atento às imunidades, ao decoro, a atuação da polícia para não ter abuso, né, em relação às suas atribuições. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito, já falei para vocês, considero importantes que vocês dominem pelo menos os crimes principais, tá? Porque eles podem criar um cenário parecido com aquele que eu no 8 de janeiro, eu até trouxe esse exercício disso para vocês, até olhar. Tem dias que eu fiz, eu tenho que olhar. O abuso de autoridade, tá? Na contenção de conflitos políticos, já falei para vocês. A produção de provas nesses ambientes, né? Crimes cibernéticos, porque está em alta. A questão de disseminação de desinformações contra parlamentares ou instituições. Então tem que olhar aquele limite, né? Entre a liberdade de expressão e etc. Ou o crime, né? Cometimento de crime. E as garantias, né? Por exemplo, do investigado, ou seja, garantias de direitos humanos quando você está trabalhando ali com uma atuação mais investigativa. Mas, falo para vocês, crimes contra o Estado Democrático de Direito, abuso de autoridade, para mim, e o uso da força, para mim,
né? O uso proporcional da força, para mim é o que pode acontecer, tá? Vamos então comentar peças, estudar peças, chegamos aqui a um ponto altíssimo. Agora tudo muda, tá? Daqui para frente, muda tudo. Exemplo número 1, exemplo inédito, não é adaptado, vamos lá. Mas é um exemplo que lembra, acho que é esse mesmo, pessoal, que eu pedi assim, que eu fiz, eu pedi para fazer e tem mania de me apropriar das coisas dos outros. E dei muito pitaco, tá bom? Esse foi o problema. Pedi para um colega, né, que é delegado, formular essa questão. Então, aqui nós temos, ó, durante a tarde de um dia, sessão deliberativa ordinária da Câmara dos Deputados, preste atenção, um grupo numeroso. Ah, antes disso, gente, antes disso. Antes de você, vamos lá, não importa para que área você vai fazer o concurso. Quando você estiver diante dos casos, sejam as questões, as peças, antes de sair lendo a narrativa, prestem atenção ao que está sendo solicitado, tá? Então, ó, supondo que você seja o policial responsável pela elaboração do relatório supracitado, que relatório é esse? Ó, é um relatório circunstanciado de ocorrência. A banca quer que se faça um relatório circunstanciado de ocorrência para registrar os fatos, identificar condutas, avaliar responsabilidade, subsidiar providências administrativas e judiciais. Então veja que ela mesma vai dando assim várias funções para esse relatório, tá, gente? Parece quase um parecer, mas tudo bem. Supondo que você seja o policial que vai fazer isso, né? Proceda da seguinte forma. Então ela vai te trazer os itens que ela quer ver nesse relatório. É aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui, gente, acontece como se vocês estivessem criando uma questão um pouco maior do que a questão de 20 linhas. Se estivesse dobrando, fazendo duas questões de 20 linhas. Quando você colocar isso na sua cabeça, tudo vai funcionar, tá? Vai funcionar bem. Então veja, item número 1, a banca quer que você descreva no relatório circunstanciado de ocorrência, tá? Uma síntese dos fatos relevantes. Ela quer que você descreva uma síntese, então ela quer um resumo dos fatos relevantes de forma objetiva e cronológica, indicando o local, o contexto institucional, as condutas observadas e as providências adotadas pela polícia. Então, de olho em tudo que está aqui. O teu relatório vai abrir com essa informação. E aí eu já trouxe isso aqui para te chamar a atenção para um risco que é muito comum e as pessoas às vezes elas acabam perdendo uma oportunidade em concurso porque se identificam, tá? Depois a banca pede para analisar a atuação dos policiais naquele contexto, como que eles atuaram. Depois pede para identificar, com base no caso, 4 possíveis infrações penais que foram praticadas, bem como a eventual ocorrência do concurso de agente, distinguindo autoria e participação. E pede ao final para você indicar encaminhamentos cabíveis a serem registrados no relatório circunstanciado. Gente, isso aqui é uma questão típica do Sebrasp. A descrição dos fatos ou um conceito, eles sempre começam com isso, né? Causas, conceitos, descrição de alguma coisa. Análise, né, do que aconteceu, da atuação da polícia e, por fim, encaminhamentos ou sugestões. Essa é a estrutura de uma peça técnica do Sebrasp, tá bom? Ela pode ser estruturada dessa forma, o que vai virar um texto comum, tá, gente? Ó, conforme estou mostrando para vocês aqui, virou um texto comum. Júnior, mas tem título, não tem? Deixa eu explicar a questão do título. Eu gosto, não é obrigatório, mas eu gosto de colocar o título nas peças. Quando eu não coloco o título lá, eu apresento as peças aqui na introdução. Por quê? Para a banca falar assim, você não fez um relatório. Não, fiz sim. Está lá escrito, relatório circunstanciado de ocorrência. Entendeu? Preciso numerar esse relatório? Claro que não. Não me deu número, não me deram número nenhum. Então eu não vou mexer com isso. Vou lá, centralizo, coloco só o nome do expediente. Ou se não, trata-se, vou fazer a introdução, trata-se de relatório circunstanciado de ocorrência acerca de conflito, né? Existente, um conflito informado nas dependências da Câmara. Pá, dia tal, tá certo horário tal. E vai embora. Aí o que você vai fazer nos parágrafos subsequentes? Você vai cumprir cada um desses itens aqui. Entendeu? Cada um deles. Você pode fazer assim. Por exemplo, esse aqui do técnico, né? Deixa eu ver aqui o que tá pedindo. Que a gente, eu dou muita aula. Eu fico com muita coisa na minha cabeça. Que vem.
Ó, com base no caso, elabore nota técnica. Vocês vão ver, gente, ó, com fundamentação na 14.133, a técnica de licitação, atendendo aos itens a seguir. Então, aqui a banca está trazendo para você também um rol de 4 itens para você produzir uma discursiva. Veja que aqui a gente não trouxe título, mas a gente diz, ó, a presente nota técnica tem por finalidade, então a gente apresenta ela. Ou a gente dá o título para aquele dispositivo, ou a gente apresenta. Tá vendo que eu falei com vocês que não é difícil? Que vocês não têm que ficar assim preocupados, eu tenho que fazer expediente A ou B, eu tenho que treinar todas as peças. Gente, parem com isso. Tá certo? Isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Vocês só têm que fazer aquilo que a banca pediu, tá? E escrever bem, que é o que a gente vai mostrar aqui. Depois, vamos ver o do analista. Analista, ó, também um tema inédito. Esse do analista é bem interessante e serve para todo mundo, tá? Eu não tô querendo dizer que do analista vai ser assim não. Mas é porque a banca costuma fazer isso também. O que a banca pode fazer, gente? Ela pode, em vez de comandar itens a partir de conteúdo, ela pode ditar partes. Introdução ela quer de um jeito, fundamentação ela quer de outro, conclusão ela quer de outro. Ela pode fundamentar partes. E aí você tem que fazer realmente a sua peça técnica em partes. Introdução, fundamentação, né, e conclusão. Tá vendo que é só seguir aquilo que a banca quer. Quando ela secciona essas partes, eu acho muito mais fácil fazer. Honestamente, eu acho mais fácil. Porque ali ela já dita, tá? Já dita o que ela quer ver e ela vai se preocupar mais com o aspecto formal. Então você acaba ganhando uns pontinhos, né? Em face de quem tem dificuldade para poder desenvolver a peça, tá bom? Tudo bem? Vamos lá então, vou começar com o primeiro, para a gente analisar, né, sem pressa, que o importante é que a gente tenha a informação adequada. Vamos lá, pessoal. Primeira questão aqui da nossa vida, né? Vamos ver o que desse relatório circunstanciado. Então, vamos supor que a gente já leu o enunciado geral para a gente identificar a peça, a gente entender o que a banca está pedindo. Isso vai adiantar a minha leitura, tá? Porque eu já começo a ler pensando na atuação dos policiais, na identificação de infrações penais que foram cometidas, né, pelas pessoas ali no ambiente da Câmara, tá? Nos encaminhamentos, né, que são cabíveis nessa situação. Então, vamos lá. Ó, durante a tarde de um dia de sessão deliberativa ordinária da Câmara dos Deputados, um grupo numeroso de manifestantes conseguiu acesso às dependências externas da Câmara dos Deputados, ultrapassando barreiras de contenção após o tumulto inicial. Então tinha uma galera lá fazendo um auê, essa galera, né, ultrapassa dependências externas. Parte do grupo avançou em direção ao edifício principal, promoveu depredações de bens públicos, quebra de vidraças, tentativa de invasão em áreas de acesso restrito. Vai pensando aí nos possíveis delitos, tá? Essas pessoas cometeram. No interior das dependências, houve pânico entre os servidores e uma servidora foi ferida gravemente por uns objetos arremessados por um dos invasores. Então, quer dizer, uma pessoa se feriu. E vai prestando atenção nas expressões, ó, ferida gravemente. A invasão interrompeu também trabalhos legislativos que estavam em curso. Agora, a atuação da polícia. A polícia foi acionada para conter a agressão dos manifestantes e preservar a ordem institucional. No curso da atuação, alguns indivíduos arremessaram objetos contra os agentes, ocasionando lesões, né? Mais um crime. Lesões leves em servidores e danos ao patrimônio. Diante da resistência ativa e da ameaça iminente de segurança coletiva, os policiais adotaram medidas de contenção física, né, como os de spray de gás de pimenta, tá? Tem um errinho aqui, e gás lacrimogênio, a fim de dispersar a multidão. Houve também, né, isolamento de áreas sensíveis, logrando êxito em dispersar parte do grupo, deter alguns envolvidos, enquanto outros conseguiram, né, fugir. Após a normalização parcial da situação, tornou-se necessária a lavratura de um relatório circunstanciado de ocorrência, o que é muito comum, tá? A fim de registrar os fatos, identificar condutas, avaliar responsabilidades e subsidiar providências. Bom, gente, essa finalidade que aparece aqui, veja que não é o que a banca vai te perguntar de fato. As perguntas que têm valor são as dos itens. Então você pode usar essa finalidade que aparece aqui, ou objetivo, não é?
ou uma motivação, uma determinação pela elaboração desse relatório, você pode usar isso aqui para você fazer uma introdução, tá? A introdução obrigatória? Não é, mas te ajuda a formular um texto bom, assim, interessante, tá certo? Que pode te ajudar. Pessoal, é um relatório circunstanciado. Cuidado! Eu falei com vocês que eu fico cometendo bedelhos, meus colegas fazem para mim as peças e eu fico em cima, não é? E acabo sugerindo modificações, né? E tal, porque por experiência de provas discursivas. Olha só, descreva no relatório circunstanciado de ocorrência uma síntese dos fatos. Então você vai resumir. Isso já aconteceu em concurso. Você tem lá um volume de fatos, uma história. Então você tem que pegar os fatos relevantes. Tá? A banca tem que ver resumo. De forma objetiva e cronológica, indicando o local, o contexto institucional. Bom, sabe o que acontece quando a banca faz isso? Tem gente que vem, veja só, não existe nenhum dado cronológico na questão. O que é o dado cronológico? Quando aconteceu e que horas aconteceu? Não tem. Então veja, ó, que é numa tarde de um dia de uma sessão deliberativa, né? Um dia de uma sessão ordinária, ou seja, uma sessão nada de especial, né? Acontecendo, tá? Nem um trabalho extraordinário, nada disso. Então não fala nem que turno, nada disso. Não, perdão, a gente sabe que foi numa tarde, certo? Mas, vamos dizer assim, a parte regimental, né, para definir ali o horário das sessões, você não tem. Só falou isso. E aí te pede esse relatório circunstanciado. O que você vai fazer? Você vai colocar hora, dia? Não. Se você fizer isso, você zera. Tá? Então isso é importante. A banca pode entrar com essas pegadinhas a fim de eliminar o número significativo de candidatos. Então não pode, porque isso é identificação, tá? Posso falar na data XX, horário XX? Pode, porque aí você não tem mesmo. Mas ó, simplesmente ó, na data e horário informados, é durante, né? Ou seja, o evento eu sei qual foi, que foi durante a sessão deliberativa ordinária da Câmara dos Deputados. Então eu vou resumir. Um grupo numeroso de manifestantes ultrapassou barreiras de contenção nas dependências externas, avançou em direção ao edifício principal e praticou atos de depredação. Tá? Então preciso explicar quais são os atos todos. Ponto. Em razão desses fatos, coesão, né? Então está relacionado ali aos fatos anteriores. Houve interrupção dos trabalhos legislativos e pânico entre os servidores, havendo uma servidora gravemente ferida por objeto arremessado. Diante desse contexto, né? E do risco concreto à integridade de pessoas e ao patrimônio, a Polícia Legislativa foi acionada e adotou providências de contenção, isolamento de áreas sensíveis e de dispersão do grupo. Então, quer dizer, geral, a polícia deteve alguns envolvidos enquanto outros se evadiram. Pronto, se fez aqui a síntese, tá bom? E sem identificação, tá? Você não pode identificar, colocar horário, dia. Se você colocar, mas eu coloquei a data que eu fiz a prova discursiva, só se a banca te autorizar. Às vezes, abaixo da peça, vem alguma observação que a banca pode falar, né? Anote e considere que os fatos ocorreram na data do seu concurso. Aí tudo bem. Se ela não falar, eu prefiro que faça isso aqui, ó, na data e horário informados, porque aí você não tem erro. Aí perguntou para você aqui, ó, segundo item. Analise a atuação dos policiais legislativos no contexto. Perceba, gente, que parece que o item 3 deveria estar antes, né? A identificação das infrações, né? Porque eu, na condição de policial, eu vou atuar assim que eu percebo, né? Ali o excesso legal, né? Eu percebo a exorbitação do limite legal. Então eu vou atuar naquele momento, né? Ou vou atuar para, ao perceber a possibilidade disso acontecer, para criar prevenção, mecanismo de prevenção. Mas a banca não está preocupada com isso. Então é só seguir o roteiro da banca. Você não pode ficar julgando o que vem antes e o que vem depois. Você vai seguir o roteirinho da banca, tá bom? Então, ó, nos termos do Código Penal, colocou entre siglas CP, não é? A atuação dos policiais legislativos enquadra-se no estrito cumprimento do dever legal. Ponto aqui, não é ponto ainda não. Mas eu quis dizer o seguinte, trouxe uma resposta bem imediata, você já julgou. A atuação enquadra-se no estrito cumprimento do dever legal. Tem que explicar. Uma vez que, tá, gente? Não é vez que, é uma vez que
se destinou à preservação da ordem institucional, da segurança das pessoas e do regular funcionamento do Poder Legislativo. Então, 3 motivações claras e sempre utilizadas quando você vai tratar da atuação da Polícia Legislativa, tá? Preservação da ordem, segurança e incolumidade das pessoas e regular funcionamento do Poder Legislativo. Ponto. Vamos ver mais, vamos fundamentar mais, vamos mais adiante. Ademais, conforme o artigo 23, inciso 2º, combinado com o artigo 25 do Código Penal, restou caracterizado legítima defesa. Quer dizer, os policiais estavam tentando conter, né, houve ali arremesso de objetos, né, e alguns saíram com alguns ferimentos. Então, ó, restou caracterizado legítima defesa individual e coletiva diante de agressões injustas e iminentes, praticadas mediante arremesso de objetos contra agentes públicos e terceiros. Veja que tudo que você alega, ou você vai na lei e sustenta, ou você mostra pelos fatos, tá? Sempre assim, sempre esse olhar. Júnia, eu preciso, por exemplo, citar os dispositivos com muita precisão? Não necessariamente não. Se você souber, você cita, porque é sempre um ganho, tá? Então, é muito raro a banca cobrar dispositivo de forma explícita. Ela já cobrou, tá, gente? Ela cobrou num concurso vai ter agora outro concurso desse, que é da SEC-DF, que é a Secretaria, né, de Economia do DF, um concurso da área fiscal. Naquele concurso, os 15 primeiros colocados naquele concurso, 9 desses 15 primeiros eram meus alunos, tá? Então, quer dizer, eu vou passando a informação para o aluno resolver vida mesmo, tá certo? Então, naquele concurso, a banca pediu, no exercício maior, na dissertação, ela pediu mesmo, o artigo 60 da Constituição, salvo engano, mas era também um artigo muito banal, tá? Então, aquilo que for muito banal, se você souber, coloque. Então, restou caracterizar legítima defesa. Então, você acrescentando ao nexo de soma, ademais, você trouxe um tanto, né, de justificativa para a atuação policial, trouxe mais um tanto, que também, né, a legítima defesa individual e coletiva, né? Nos termos dos princípios da necessidade e da proporcionalidade, quer dizer, foi necessário e proporcional, o uso de spray de pimenta e de gás lacrimogênio revelou-se adequado à contenção da resistência ativa e à mitigação do perigo coletivo, não havendo, portanto, indícios de excesso. Então, quer dizer, você mostrando, né, sempre que vocês puderem acionar princípios, é muito importante, principalmente o pessoal do direito penal, tá, pessoal? Tá? Então, sempre de olho em princípios. E aí a banca perguntou aqui, olha só, segundo, identifique com base no caso 4 possíveis infrações. Gente, tem sido a tônica dessa banca. 3 possíveis, 3 isso, 4 aquilo, tá? Ela tem sido assim, vocês têm que ficar sempre de olho em exemplos, tá bom? Sejam retirados, exemplos retirados do regimento, da Constituição, né, do dia a dia, de alguma norma que cai no seu concurso. Sempre de olho quando você tem alguma enumeração, tá? Então, 4 possíveis infrações penais. Por exemplo, sanções diante de alguma situação de legalidade, tá certo? Mecanismos de prevenção, né? Mecanismos de ocorrência, né? De situações de ocorrência de determinados elementos processuais e assim vai. Então, vamos lá, ó. Então, atenção. Conforme a tipificação penal vigente, identificam-se em tese 4 possíveis infrações penais praticadas. Ponto. Então, você primeiro apresentando os itens do tema. Vamos lá. Uma delas consiste na prática de dano qualificado ao patrimônio público, né, nos termos do artigo 163, parágrafo único do Código Penal. Ponto. Houve também lesão corporal grave, não é? Em razão da servidora ferida. Tem que ir explicando, tá vendo? Ó, houve lesão corporal grave nos termos, né? Também do CP em razão da servidora ferida. Mais um, vamos lá, verifica-se ainda, quer dizer, houve também, verifica-se ainda. Vejam que são nexos de soma, de acréscimo. Além disso, ademais, também, ainda, são nexos de acréscimo. Quando você vai escrevendo assim, você vai escrevendo criando coesão, tá? Dando aí a primazia para coesão. Verifica-se ainda crime contra a incolumidade pública diante da criação de perigo comum. Por fim, verificou-se a prática de crime contra o Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 359-R do Código Penal, pela tentativa de impedir, mediante violência e grave ameaça, o funcionamento do Poder Legislativo. Lembra que a sessão foi interrompida? Né? Então, gente, aí quer dizer,
identificou os crimes, mas cuidado que o enunciado pedia mais tarefas. E aí você não pode se esquecer de cumprir todo o restante. E como que você cumpre? No mesmo parágrafo, tá? Certo? Ó. Segundo o artigo 29 do Código Penal, constata-se concurso de agentes com autoria direta dos que executaram os atos de violência e depredação, bem como participação daqueles que concorreram para o resultado por atuação conjunta ou incentivo. Então, quer dizer, você cumprindo o restante do que a banca demandou, tá? Encaminhamentos, aí todo mundo agora de olho. Pessoal, quando a gente termina uma peça técnica, por exemplo, o parecer já é uma peça técnica que a banca já vai te comandar sugestão, encaminhamento, tomada de providência, né? Quando você aconselha uma tomada de providência, né? Uma sugestão, por exemplo, as sanções são aplicáveis em determinada questão. Então, isso a banca costuma comandar lá no parecer. Mas nada impede que numa nota técnica, numa informação, num relatório como esse aqui, que a banca te peça isso também, tá? Então, sempre que vocês forem encerrar trazendo essas sugestões, encaminhamentos, etc., vocês têm que fazer esse encerramento tendo sempre o compromisso de vocês observarem o que aconteceu para que vocês sugestionem ou, né, indiquem procedimentos a serem tomados, os encaminhamentos, né, por exemplo, tem situação que é o Ministério Público tem que resolver, tá? Que não vai ser da competência da polícia ali. Então, o que acontece? Tem que ser com base no que aconteceu. Então, vocês não podem fazer, assim, criar sugestões do nada. Tem que ser com base no que aconteceu. Tem que ter fundamento, tem que ter a tal da coerência, a primazia da coerência. O que é coerência? É combinação. Coerência é tudo que eu uso para combinar bem. Né? Então, por exemplo, tem determinados delitos que aconteceram, quais são as consequências, né? Sugestões de consequências, tá? Mas vamos lá. Nos termos da legislação processual administrativa aplicável, que encaminhamento é procedimento administrativo, principalmente, né? Processual e administrativo. Devem ser registrados como encaminhamento os seguintes atos. Vamos lá? Preservação e guarda dos vestígios, né? Afinal de contas, nós tivemos ali crimes acontecendo. Inclusive imagens de câmeras institucionais e demais registros audiovisuais, observar a cadeia de custódia, bem como a identificação dos detidos, das vítimas e das testemunhas. Olha só, pessoal, que interessante. A gente sabe que a Câmara é um ambiente sensível. Ali tem imagem, você tem ata registrando tudo que aconteceu no dia. Então, você tem registro audiovisual o tempo todo na Câmara. Né? Você tem câmeras que são da instituição, você tem celulares que as pessoas também estavam portando. Então, quer dizer, é uma preservação e guarda de vestígios, tá? E aí você pode ir citando esses exemplos, imaginando aquele ambiente e citando os exemplos. Tá bom? Ponto. Vamos mais. Conforme o dever funcional, impõe-se a identificação, impõe-se a comunicação à autoridade policial competente, que aquilo que foi vocês. A competência é uma coisa que a banca cobra de vocês. De repente, não vai ser da competência da Polícia Legislativa, por exemplo, conduzir um inquérito dessa natureza. De repente, tá? Tô citando, tá? Então, impõe-se a comunicação à autoridade policial competente e ao Ministério Público para apuração criminal sem prejuízo do encaminhamento à autoridade administrativa da Casa para adoção de providências internas cabíveis. Então, quer dizer, às vezes a autoridade da casa também tem competência, mas aquilo acaba envolvendo, né, ali mais instituições. Aí você indica, são os encaminhamentos, ou seja, o que precisa acontecer, são as ações. Por fim, segundo os princípios da legalidade e da motivação, ato administrativo precisa de motivação, né, gente? Devem constar do relatório as medidas adotadas, os meios empregados, os danos verificados, a fim de resguardar a segurança jurídica da atuação policial e subsidiar o controle administrativo e judicial, né? Porque, ou seja, as coisas depois que saem da seara administrativa, elas vão recair, porque teve crime, naturalmente, né? Você tem conflito, então você tem o poder judiciário também no futuro atuando, tá? Então, perceberam como é que a coisa se procede? Vocês podem ir aos poucos, mas sempre tem que pensar. Vocês têm que pensar as instituições, vocês precisam pensar as consequências,
vocês precisam pensar as providências, tá bom? Porque encerramento de peça pode ser que a banca cobre de você essas questões, tá? Vamos para mais um tema, né? A gente estendendo o tempo, tá, gente? Mas é por uma boa causa. Considere o seguinte caso hipotético. Agora o técnico. Vamos ver o que se quer do técnico. A banca diz assim, ó. Ela quer a elaboração de uma nota técnica com base na 1473. Né? Então, para o item 1, ela quer que se indique à luz da lei os pontos críticos de instrução e de planejamento identificados no caso apresentado. Vamos lá. Pontos críticos, gente, são problemas, tá bom? Pontos críticos de instrução e de planejamento foram identificados os problemas. Análise, por exemplo, você analisa a inadequação do enquadramento de dispensa de licitação e propõe encaminhamento procedimental compatível. Quer dizer, alguma coisa ali não demandou dispensa de licitação. Então, o que seria o certo? Explique como a gestão de riscos e matriz de riscos devem ser tratados como instrumentos decisórios. Demonstre de forma integrada como os avanços da lei em termos de gestão de fiscalização contratual contribuem para corrigir os erros descritos. Esse assunto deve cair, tá? Muito provavelmente esse último aqui. Então, papel do fiscal, papel do preposto, etc. A coordenação de compras e contratações da Câmara dos Deputados recebeu demanda urgente de diversas unidades administrativas para aquisição de equipamentos e insumos destinados à modernização das salas de comissão, gabinete de apoio técnico. O pedido foi instruído com um estudo técnico preliminar genérico. Gente, sempre o Sebrasp cria situações assim, né? É um termo preliminar genérico, alguma coisa genérica. Baseado em um modelo antigo, sem delimitação clara do problema, sem justificativa de quantidades por unidade requisitante, sem análise de alternativas de soluções. A equipe responsável também propôs contratação por dispensa de licitação sob o argumento de pequeno valor, né? Esse argumento é válido. Apesar de os itens envolverem entregas recorrentes ao longo do ano. Então dá falta de planejamento. A possibilidade de consolidação e planejamento anual. Não foi apresentada a matriz de riscos e o documento de gestão de risco foi tratado como anexo formal, sem vinculação com as decisões de especificação, seleção do fornecedor e fiscalização. O termo de referência foi elaborado por simples reaproveitamento de edital padronizado, que acontecia muito, por exemplo, com as prefeituras, contendo exigências de marca, e condições de habilitação potencialmente restritivas, ou seja, aspecto de legalidade, além de prazos incompatíveis com o mercado. Enfim, uma lista de problemas que a gente sabe que não é bem essa lista, mas a banca vai jogando, tá? Por fim, em contratações semelhantes realizadas no exercício anterior, houve dificuldade com execução contratual com registro insuficiente de recebimento, ausência de indicador de desempenho, ou seja, um monte de coisa falha. E a banca quer uma nota técnica à luz da 14.173. Ela quer sobre esses itens aqui. Nem sempre você vai aproveitar tudo que está naquele caso ali, tá? Então, ela quer os pontos críticos de instrução e de planejamento identificados. Então, vamos lá. Pequena introdução, já que eu não coloquei título. A presente nota técnica tem por finalidade orientar a correção, e ela é para isso. Tá, elaborar nota para orientar a correção da instrução do processo. Sempre no enunciado vem a finalidade desse expediente, para esclarecer alguma coisa, para orientar alguma coisa, para corrigir alguma coisa, tá bom? Aí vem, para orientar, tem por finalidade orientar a correção de instrução do processo de compras e a condição segura da contratação pretendida pela coordenação de compras e contratações da Câmara dos Deputados à luz da Lei 14.133. Vamos lá. Então, a primeira coisa que pediu, análise dos pontos críticos à luz da lei. Então, vamos lá. Considerando a análise do caso em tela, o caso que a gente está tratando, quanto aos pontos críticos de instrução e de planejamento da licitação, verifica-se estudo técnico preliminar genérico e desconectado da necessidade. Quer dizer, pegou lá um ponto crítico que estava no texto e vai mostrar por que é um ponto crítico. Porque contraria a lógica da lei 14.144 de organizar a contratação a partir do planejamento e da definição adequada do objeto. Quer dizer, não tem que ser genérico, tem que ser planejado, tem que ser bem definido, conforme o princípio do planejamento e as exigências da instrução do processo. Gente, princípio a banca sempre cobra, tá? Soma-se a isso mais outra inconsistência. A ausência de justificativa de quantitativos por unidade e a falta de avaliação de alternativas,
o que fragiliza a motivação e a economicidade, nos termos da lei. Então, quer dizer, veja que lá, né, você tem uma série de elementos que vão deixar, por exemplo, talvez o produto mais caro, né? Acrescenta-se não, mais um ponto, não precisa ser tudo de uma vez. Acrescenta-se a não consolidação da demanda recorrente ao longo do exercício, né? O que eleva o risco de fracionamento e compromete o alinhamento com os instrumentos de planejamento de contratações, conforme o modelo de governança previsto na 1433. Pessoal, é aquela ideia, né? Se eu vou contratar durante o ano, vou contratar a mesma, né, umas situações bem parecidas durante o ano, né, vou fazer aquisições parecidas, aí tá risco de quê? De fracionamento de despesa, não é? Por fim, o reaproveitamento acrítico, não é? Ou seja, sem análise do edital, acrítico porque o edital ele foi reaproveitado, termo de referência, com exigência de marca e requisitos restritivos, afronta a competitividade e a seleção proposta, quer dizer, é ilegal, não é? Apta a gerar resultado mais vantajoso segundo os princípios da isonomia e do julgamento objetivo. Então, quer dizer, mostrou aqui todas as inconsistências com base na lei, tá? Isso aqui, gente, é a tal da análise de conformidade, que costuma acontecer nas provas, nas peças, né? A banca te pede, o nome técnico disso é exatamente assim. Ela te pede para você apontar o problema. E por que é um problema? Com base nesse aspecto normativo X, tá bom? E assim vai. Aí ele pediu para você, análise de inadequação do enquadramento da dispensa de licitação e propõe encaminhamento procedimental. Então, nesse aqui, você, quanto à inadequação do enquadramento de dispensa de licitação, justificativa de pequeno valor não se sustenta. Aí você mostrando que não cabe, tá? Então, o que cabe? Certo? Então, pois nos termos da lei, a contratação deve refletir o planejamento. Então, quando a banca fala que ela quer análise de uma coisa que está errada, está ilegal, né, está irregular também. Como é que é isso à luz da lei, tá? Lembrando, gente, que uma coisa irregular não é uma coisa ilegal. O irregular é aquilo que não está no limite daquilo que é legal e daquilo que é legal, por exemplo, a perda de um prazo, por exemplo. Muitas vezes não é ilegal, não é tido como ilegal, mas houve uma irregularidade, um descuido. Assim, conforme a legalidade e a finalidade do procedimento, o encaminhamento compatível é a instrução regular da contratação com definição. Quer dizer, o certo é fazer isso. Então, o encaminhamento, o certo a se fazer é isso. Ditou um tanto, ditou. O que você faz? Acrescenta-se, traz outro encaminhamento, né? Tá? Então, desse modo, aí vem uma pequena conclusão que você pode tirar se você tiver espaço. Desse modo, reduz-se o risco de nulidade e de responsabilização por escolha inadequada. Então, quer dizer, você pode tirar pequenas conclusões, tá bom? E aí vem outro detalhe, né? Vai pedir para você analisar a gestão de riscos e a matriz de risco, né? Qual que é a exigência. Então, aqui você pode ler, tá? Para não ficar lendo com vocês. Pode ler. Que é tudo assim, aqui tá o problema, aqui tá a lei, aqui tá o problema, aqui tá a lei. Acrescenta-se isso, quer dizer, acrescenta mais um problema disso que tá na lei, né? Também outro problema que tá na lei. É isso, é isso. Quanto aos avanços, aí que pediu atualização, a banca adora pedir atualização. Demonstre de forma integrada os avanços da lei. Tudo que vocês estiverem estudando, depende do cargo de vocês, em que houve uma atualização, vocês têm que ficar atentos, tá? Porque a banca pode cobrar aquilo como elemento de melhoria, tá, gente? Assim, daqueles procedimentos. Então, demonstre de forma integrada como os avanços da lei, em termos de gestão e de fiscalização, contribuem para corrigir os erros descritos. Então, nós temos aqui, quanto aos avanços da lei em gestão e fiscalização contratual, a Lei 14.133 fortalece a governança ao definir papéis e responsabilidades, ao exigir segregação de funções, o que reduz confusão entre gestor fiscal e eleva a rastreabilidade das decisões, né? Então, vai indo, do mesmo modo, a lei induz maior transparência e os meios eletrônicos. Esses aspectos, gente, que melhoram a transparência, possibilitam, né, a accountability, que é a responsabilização, permitem o controle social, são aspectos sempre cobrados em prova. Se você estiver lidando com uma legislação que tem esses aspectos, fique sempre atento, tá? Gera mais transparência, permite controle social, permite a accountability, que é a responsabilização,
Isso está em alta, tá, pessoal? Então, sempre de olho, tá bom? Soma-se a isso a exigência de termos de referência mais consistentes e aderentes ao mercado, que mitiga cláusulas restritivas e prazos inexequíveis. Veja aqui, você está mostrando como que a lei avança no sentido de corrigir aqueles erros que você apontou. Porque não adianta você ficar falando, é novidades da lei. Aí o aluno fala assim, é, tem lá uma modalidade nova, né, diálogo institucional, modalidade nova de licitação, mas não tem nada a ver com esse assunto. Provavelmente não haverá essa resposta no padrão de respostas. Aí você terá que ficar se defendendo, tá? Não é legal. Então, assim, faça sempre de olho naquilo que você fez. Peraí, eu identifiquei isso, isso, isso. A lei avança em quê e como que ela me ajuda a criar situações de solução, ou como ela melhora aquilo que era problemático, tá bom? Mas com base naquilo que você já respondeu, tá? Vamos à nossa pecinha final, a do analista. A banca quer que se elabore um parecer técnico, tá bom? Atendendo os seguintes pontos. Gente, quando a banca já traz essas secções, você não tem nem necessidade de ficar colocando o título, parecer técnico, só pedir mesmo, tá? Também não tem necessidade de você fazer uma introdução, por quê? Porque ela quer a introdução dela, ela quer a introdução que apresente o conceito de processo legislativo das medidas provisórias à luz da Constituição de 88. Júnior, mas eu não sei esse conceito, eu sei o conceito de processo legislativo, encaixa a medida provisória ali. Às vezes o Sebrasp pede coisas que não existem assim mesmo, não nesses termos, mas você usa a sua inteligência para encaixar, tá? Já aconteceu isso, por exemplo, eu falei do concurso do TCE de Minas, o atual, né? No concurso passado do TCE de Minas, tá? Que eu tive aluno em primeiro lugar em Minas Gerais, aluno do sul de Minas até, a banca pediu, era um assunto que envolvia responsabilidade fiscal, envolvia controle orçamentário e tal. E aí a banca fez uma pergunta que tinha a ver com o artigo, salvo engano, artigo 70 da Constituição, assim, que era o segundo item dela, uma questão bem extensa. E ela falava sobre finalidades e objetivos. E a Constituição, nesse dispositivo, se eu não estou enganada, artigo 70, 71, 74, não lembro qual era mais, a Constituição não tratava desses termos de finalidade e objetivo, ela tratava da amplitude do alcance daquele mecanismo de controle e tratava também de princípios. Era isso. Aí os alunos trouxeram a resposta, mas não trocaram essas palavras por objetivos e finalidades. Então a banca não deu total para a galera que fez assim não, tá? Então, quando eu falo para vocês que meus alunos passam em primeiro, que tantos alunos passam em tal posição, eu tô falando por causa desses cuidados, tá, gente? Esses cuidados, tá? Então, muita atenção aqui, ó. Aqui nós temos um caso mais curtinho, foi em determinado momento do ano legislativo, o Poder Executivo editou uma medida provisória tratando de tema de elevada sensibilidade política, ano eleitoral. Olha esse tema. E impacto orçamentário relevante. A MP foi encaminhada ao Congresso Nacional em contexto de intensa polarização entre governo e oposição. Na Câmara, surgiram controvérsias quanto à instalação tempestiva de comissão mista. A definição da pauta de plenário, quer dizer, as pessoas ficaram ali, né, debatendo. Ficaram se digladiando, tá? Que é digladiar, não é degladiar não, tá, gente? A definição, né, a admissibilidade de emendas apresentadas fora do prazo regimental. Parlamentares de oposição alegaram violação do devido processo legislativo, esvaziamento das prerrogativas das minorias, enquanto a maioria sustentou a necessidade de dar celeridade e evitar a caducidade da medida, né? Sim, é um cenário bem tranquilo para isso. Diante do impasse, a presidência da Câmara solicitou manifestação técnica para subsidiar a condução dos trabalhos, né? Como se o presidente não tivesse poderes para ele, né? Ele ditar a pauta. Mas são situações fictícias, é que eu falei para vocês. Eles fazem um balãozinho de ensaio para você trabalhar. Então, como analista, você vai elaborar um parecer. Aqui nós não vamos dar título, porque a banca já seccionou o que ela quer. Então, só apresentar. E a banca quer a introdução. Que você apresente uma introdução conceitual sobre o processo legislativo das medidas provisórias à luz da Constituição. Então, ela falou à luz da Constituição. Guarde o que ela quer. Aí você vem, ó, caixa alta, introdução. Linha seguinte, ou pode ser ao lado também, tá? O processo legislativo das medidas provisórias você está conceituando, então
tá? Não vai falar trata-se não que você vai errar. O processo legislativo das medidas provisórias é. Por que a gente não coloca trata-se? Porque esse verbo não aceita sujeito, tá? Você começa com o erro de português na primeira linha, não vai dar bom, né? Usando assim o português bem coloquial. O processo legislativo das medidas provisórias é um mecanismo excepcional de produção normativa, previsto no artigo 62 da Constituição, destinado a permitir a edição de atos com força de lei pelo Poder Executivo em hipótese de relevância e de urgência. Trata-se de procedimento constitucionalmente delimitado, submetido a prazos e à apreciação obrigatória pelo Congresso Nacional. A tramitação das medidas deve observar o devido processo legislativo, como expressão dos princípios de separação de poderes, da legalidade, etc., ou seja, nos termos da Constituição. Então, quer dizer, quando você começa, você traz um conceito, é muito importante você trabalhar princípios no seu conceito, tá? A lei tem disso, então não se esqueçam. Aí, pessoal, agora a banca vai fazer o seguinte, ela vai te pedir a fundamentação ou análise e vai dizer para você, ó, fundamentação, eu quero que vocês tratem da instalação e funcionamento de uma comissão mista e da condição da pauta dos direitos da maioria e da minoria no plenário da casa. Aí o mundo fala, poxa, mas não vai caber. Você pode, às vezes, trabalhar de forma um pouco mais generalizada, tá? Então, vamos lá. No que se refere à instalação e funcionamento da comissão mista, a Constituição estabelece no artigo 102, parágrafo 9º, que a medida provisória será submetida previamente à deliberação em plenário. A comissão mista de deputados e senadores incumbida de examinar sua admissibilidade e mérito, né? Então, essa comissão vai explicar o que é. Tal comando é regulamentado pelo Regimento Comum do Congresso, colocou a sigla aqui, tá? Entre parênteses, especialmente pelos artigos de 1º a 11, que implicam a composição, instalação e funcionamento da comissão mista. Às vezes não cabe tudo, mas você consegue indicar palavras-chave que conseguem resumir. Acrescenta-se que a constituição tempestiva da comissão integra o núcleo essencial do procedimento legislativo, das medidas provisórias, vírgula, né? O que não é uma questão discricionária, né? É uma questão obrigatória. Assim, sua observância compromete o controle parlamentar qualificado e pode caracterizar a sua inobservância, né? A sua inobservância, ela compromete o controle, quer dizer, se as regras não forem observadas, vai haver comprometimento do controle parlamentar, né, e violação do devido processo legal constitucional. Quanto à condução da pauta e as prerrogativas da maioria e da minoria no plenário, o regimento interno da Câmara atribui à presidência a direção dos trabalhos, até que engraçado. É um caso que o presidente quer saber o que ele deve fazer, né? E a organização da ordem do dia. Ao mesmo tempo, né, o regimento resguarda direitos institucionais da maioria parlamentar, como a apresentação de emendas nos prazos regimentais, o uso de instrumentos de obstrução e formulação de questões de ordem. Aqui você pode citar algum instrumento de obstrução ainda válido, tá? Como exemplo. A admissão de emendas apresentadas fora do prazo, ainda que sob argumento de urgência política ou de risco de caducidade, vulnera a segurança jurídica, o princípio da igualdade entre os parlamentares e a estabilidade procedimental. Ou seja, há uma afronta lógica, não é, do processo legislativo. Pronto. Conclusão. A banca pediu uma conclusão em que ela falou o quê? Indicação de 2 sugestões técnicas para assegurar a regularidade do processo legislativo, segurança jurídica, equilíbrio institucional, mesmo ambiente de polarização política. Diante do exposto, quer dizer, diante dos fatos, recomendam-se como sugestões técnicas, em primeiro lugar, a observância das etapas constitucional e regimentalmente previstas para a tramitação de MPs, especialmente a instalação e funcionamento efetivo da comissão mista nos termos, né, da Constituição e do regimento comum, tá? Como condição de validade do processo. Em segundo, sugere-se a condução da pauta no plenário, né, que a condução observe os limites regimentais estabelecidos no regimento interno, conciliando a necessidade de evitar a caducidade da medida com a preservação dos prerrogativos da minoria, não é? Ou seja, você preserva o direito político da minoria, você está preservando o quê? O equilíbrio, né, do próprio processo legislativo, ou seja, o equilíbrio institucional, tá? Então, mesmo num contexto de elevada polarização política. Então, pessoal, veja que às vezes a gente cita medidas de encaminhamento ou sugestões técnicas ou recomendações que às vezes são bem gerais, que às vezes não dá para você abarcar tudo, mas dá para você falar de uma forma um pouco mais ampla, tá? Sobre aquilo que você precisa apresentar. Bom, galera, eu falei demais, né? Mas espero que tenha falado o necessário. Se gostarem, aqui embaixo do material tem
o link para você se inscrever, tanto no curso da Claudinha. Cláudia, professora assim, de alto nível, material maravilhoso. Tem o meu curso também para vocês se inscreverem, não é? Tendo dúvidas, peçam, conversem, cheguem. O suporte está sendo dado pelo meu atendimento, né? Atendimento no meu portal Júnior Andrade, né? Para que vocês possam sanar as dúvidas de vocês e a gente possa, aí, se Deus quiser, chegar ao parlamento, tá? Um abraço para vocês, né? Não vou falar até a próxima, não, falo até o melhor resultado. Oi, pessoal. Nós já vimos 4, 5 pontos muito importantes nas provas do Sebrasp. E agora vamos olhar mais alguns. Continua seguindo o material aqui. Vamos lá. Então, formas de abordagem dos seguintes assuntos agora. Sintaxe de regência. Existem relações entre as palavras. Essa é a estrutura da regência. Palavras que exigem conectivos e palavras que não exigem conectivos. O que é conectivo nesse caso? Preposição. Então, a banca do Sebrasp ela vai trabalhar os seguintes aspectos quando o assunto é sintaxe de regência. Primeiro, muito importante, transitividade verbal. Nós já vamos ver no primeiro módulo alguns aspectos em relação à transitividade de verbo, mas aqui nós vamos explorar, entrar realmente nas possibilidades de construção dos verbos. Quando o verbo precisa de complemento, que tipo de complemento ele vai precisar? Trabalhamos muito aqui transitividade verbal, porque é a transitividade verbal que é a responsável pela sintaxe de regência verbal. E o que é sintaxe de regência verbal? Se aquele verbo vai precisar de alguma preposição, se não vai precisar de preposição, às vezes a preposição muda, a relação muda, ou às vezes o sentido do verbo está associado a determinada preposição. Então, quando eu tenho, por exemplo, o verbo assistir, pode ser assistir no sentido de ver, presenciar, que ele é transitivo indireto, assiste ao jogo, mas também pode ser assistir no sentido de prestar assistência, pode ser assistir no sentido de residir, e aí a relação de regência muda em função do sentido do verbo. Tudo isso a gente estuda no relação transitividade verbal. Também vamos ver regência de alguns verbos que mais caem nas provas do Sebrasp. Sugestão de troca de preposição, quando ele quer que a preposição seja X ou Y, tanto em regência nominal quanto em regência verbal, e aí você vai ter que verificar se a mudança daquela preposição altera o sentido, prejudica o sentido, prejudica a correção gramatical, tudo isso a banca explora. Identificando o termo regente, assim como aconteceu com concordância, ele vai falar, aqui essa preposição foi exigida pelo termo tal, você vai ter que ir lá no texto, no trecho, verificar. Sugestão de troca de um verbo por outro sem observar a preposição, porque muitas vezes esses verbos estão dentro do mesmo campo de sentido, significam a mesma coisa, mas a sua relação de regência, se um usa a preposição ou não usa, e se usa uma preposição ou não usa outra preposição, esse tipo de relação pode ser alterada, e quando a banca sugere a troca, tudo isso tem que ser observado, se eu vou manter aquela preposição ou não vou manter aquela preposição. Essa é uma possibilidade de questão. Repetição de preposição, que é o galicismo, a gente vai ver quando é que pode, quando não pode, e a banca já explorou esse tipo de assunto. E a regência com pronome relativo. Nós vimos pronomes relativos no módulo de pronome e, em seguida, a gente vai entrar no aspecto da regência com esse pronome relativo. É por isso que é tão importante você seguir o cronograma dos materiais do mapa, porque um assunto tem relação com o outro que já foi apresentado. Se você fizer uma mudança nessa ordem, você pode não entender a proposta aqui que a gente apresenta. O outro assunto que está relacionado com regência é crase. Eles estão no mesmo módulo. Mas o assunto de crase também é bem específico que a banca do Sebrasp costuma explorar. Primeiro, você vai entender os casos proibidos e facultativos de crase. Troca da estrutura sem respeitar as regras de crase. Ou seja, ele vai sugerir uma mudança de determinado termo e aí aquilo pode prejudicar a relação sintática. Termo regente, termo regido é o que mais cai na prova com relação à crase. Nós vamos ver que alguns termos exigem a preposição a, e aí eu tenho que olhar para o outro lado. Aqui admite o artigo definido se ocorre crase. Crase é a repetição de uma vogal igual e contígua. E o único caso de crase que é registrado graficamente
É o a preposição com outro a. E aí eu vou colocar o a com acento grave. Tá? Então, tudo isso a gente entende lá no mapa de português, no módulo de regência e crase. Identificação do termo regente corretamente, mais uma vez, assim como aconteceu com sintaxe de regência, aqui quando o assunto é crase, ele pode estar fazendo a identificação de um termo regente errado. Empregos especiais de acento grave, sem ocorrência de crase. Nossa, professora, eu nunca ouvi falar isso. Por quê? Porque existe, às vezes, o uso do acento grave, mas ali não houve essa relação de termo regente e termo regido. Não ocorreu crase, mas eu vou usar o acento grave. Que situações são essas? A gente vai ver lá no nosso material. Então, vamos direto para uma questão que explorou regência e crase. Concurso da Polícia Federal para agente administrativo do ano passado, 2025. Olha o tamanho desse texto. Não vou ler o texto. Vou direto para o enunciado. É opcional o emprego do acento indicativo de crase no vocábulo aqueles. Vamos lá. Para começar, qual é o trecho em que isso aparece? Apesar disso, a criatividade parece a muitos de nós algo inacessível, difícil de cultivar, restrita apenas àqueles que já nasceram com aptidões artísticas ou inventivas. Então, eu tenho aqui um termo regente, é um termo que exige a preposição a. Quem é restrito a alguma coisa, então está do lado de cá. Termo regente exige a preposição a. Olha para o outro lado agora, vai atravessar a rua, tem que olhar para os dois lados. Quando você fizer questão de crase também. Então, de um lado, eu tenho um termo regente que exige a preposição a, tá? A preposição a. Agora eu vou olhar para o outro lado. É o lado do termo regido. No termo regido, eu tenho a palavra aqueles. E aqueles tem um a aí logo no começo que faz com que ocorra a crase. Então, eu tenho, de um lado, o termo regente que exige a preposição a, beleza, check. Do outro lado, o termo regido é a palavra aqueles que vai fazer a contração. Então, aqueles com acento grave é por conta disso. Então, não é facultativo o uso do emprego do acento grave aí, porque eu tenho um caso de ocorrência de crase. A preposição a com aqueles. E aí eu não tenho para onde escapar. Preciso usar. Não é opcional. Então, esse item está errado. O próximo assunto que nós vamos estudar é pontuação. Pontuação é o último módulo, porque eu dependo de você ter estudado vários outros aspectos sintáticos para entender alguns conceitos que nós apresentamos aqui. Então, para começar a pontuação, sem dúvida nenhuma, em qualquer concurso público, o assunto mais exigido é vírgula. Quando que você deve empregar vírgula? E é nesse ponto que nós temos a importância do estudo da gramática, dos aspectos gramaticais de língua portuguesa, para a sua prova discursiva, que você vai se preparar com a professora Júnia. Porque aqui o emprego de vírgula é um dos aspectos que mais tem erro em prova discursiva. As pessoas ficam em dúvida se deve colocar aquela vírgula e às vezes coloca a vírgula quando não pode. Então, quando nós estudamos pontuação aqui, você está se preparando para a sua prova discursiva também, porque eu apresento a teoria a partir de questões da prova do Sebrasp. Então, um aspecto teórico junto com a prática. Excelente forma de estudar. Então, pontuação. O que a banca explora quando o assunto é pontuação? A vírgula nos seguintes modos. Ou seja, eu tenho uma possibilidade de mudança, eu posso tirar a vírgula, eu não posso tirar a vírgula, eu preciso colocar uma vírgula ali, é como a banca trabalha isso. Ou identificar o motivo daquele sinal. Por que eu usei esse sinal aí? Por que tem essa vírgula? Porque está deslocando algum termo? Porque está separando alguma coisa? Os itens de numeração, por exemplo, qual é o motivo daquela vírgula? A banca também apresenta a questão dessa maneira. E além da vírgula, ela também trabalha principalmente com aspas, travessão, parênteses, sinal de dois pontos, ponto e vírgula, e muitas vezes, quando a questão de prova do Sebrasp é do tipo que repete A, B, C, D, E, ele coloca 5 estruturas com a pontuação diferente para você identificar aquela que está correta. A gente vai aprender a fazer esse tipo de questão. Você tem que fazer na vertical. Às vezes, em prova de certo e errado, também explora isso. Ele reescreve aquele trecho do texto, mudando o sinal de pontuação. Você precisa verificar se ali não tem um problema de pontuação, um caso proibido ou um caso obrigatório que não foi usado. E aí você vai saber dizer se aquilo está certo ou errado.
Então vamos para a próxima questão, que trata de pontuação. Olha o tamanho desse texto, pessoal. Olha o tamanho desse texto. Se você for perder tempo estudando, lendo todo o texto para resolver uma questão gramatical, você só está perdendo seu tempo. Vai para a prova, vai para o enunciado, vamos lá para o enunciado e a gente volta ao texto para fazer a análise. A respeito da estrutura linguística, julgue o próximo item. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse vírgula após a forma verbal decorre, segundo período do primeiro parágrafo. Olha só, às vezes o Tico e o Teco brigam quando você está na prova. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo que seria prejudicada. Quando ele fala que seria prejudicada, você vai ter que marcar. Mas antes de a gente entrar no próprio aspecto, a gente vai relembrar os casos de vírgula. Isso daqui, a gente estuda isso no mapa, no módulo sobre pontuação. Considerando que nos elementos na ordem direta da oração são sujeito, verbo, complemento e adjuntos adverbiais, que se refere a toda a oração, nós temos que saber quais são as posições que nós não podemos empregar a vírgula. Caso de vírgula proibida, eu não posso colocar a vírgula nesse lugar. Quais são eles? Quando ela separa por vírgula elementos inseparáveis na ordem direta. Quais sejam? Sujeito de verbo, eu não posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Eu não posso colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento. Eu não posso colocar uma vírgula entre um termo regente e o termo regido. Eu não posso usar a vírgula para separar verbos que compõem uma locução verbal. Acabei de chegar, não posso botar uma vírgula ali no meio. Chego a entender, devo saber, não posso colocar uma vírgula separando esses dois verbos. São casos de proibição. E também, o outro caso que cai muito em prova de proibição é quando eu tenho duas vírgulas obrigatórias, eu preciso usar as duas vírgulas, isolando aquele elemento, ou porque ele é um termo explicativo, ou porque é uma palavra que tem que ficar isolada, e eu só coloco uma vírgula. Ou ele sugere que você tire uma das vírgulas e deixe a outra. O que acontece aí? Acontece a vírgula capenga. A gente não pode deixar a vírgula capenga. Então, algumas coisas você vai ter que avaliar se aquela sugestão do examinador em relação à vírgula não cai em um dos casos de proibição. E aqui é a questão que a gente vai ver. Quando eu tenho lá, a correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse a vírgula após a forma verbal decorre, o trecho é esse. Disso decorre que o perito médico é a pessoa entendida, experimentada em temas de medicina. Disso decorre que alguma coisa. E ele está sugerindo a colocação de uma vírgula depois do verbo decorrer. Isso está certo? Eu poderia colocar uma vírgula aí? Olha só. Primeira coisa, marcou que é prejudicada, porque na hora da prova você fica doido. Vai marcar lá para você não perder isso de vista. Em seguida, uma coisa decorre de outra. Eu tenho aí a relação do verbo decorrer, que nós estudamos lá em transitividade verbal. O verbo decorrer, ele é transitivo indireto. Alguma coisa decorre de outra. Agora eu pergunto para você, o que decorre disso? Porque ele falou disso decorre alguma coisa. O que é esse alguma coisa? O que decorre disso? Quem é o sujeito do verbo decorrer? O sujeito do verbo decorrer é a estrutura oracional inteira. E o perito médico é a pessoa entendida, experimentada em temas de medicina. Eu tenho aí um sujeito representado na forma oracional. E é o que nós vemos quando estudamos períodos, módulos de período. Porque eu tenho aí uma relação em que, na oração principal, decorre disso, o sujeito dessa relação, o sujeito dessa oração, está representado por uma oração. Eu tenho aí uma oração que é que o perito médico é a pessoa entendida e experimentada em temas de medicina, exercendo a função sintática de sujeito de outra oração. Então, aqui eu tenho uma relação de subordinação. E aí, o que eu tenho aí? Que esse verbo, ele não pode ser separado do seu sujeito por uma vírgula, porque o sujeito do verbo decorrer é oracional. É oracional, está representado por uma oração depois do próprio verbo. O sujeito veio posposto. Quando o sujeito vem posposto, parece que é um objeto direto, mas não é. Você tem que fazer a análise sintática com calma, para entender que isso é a oração,
decorre de alguma coisa que ele mencionou no texto. Então, o sujeito é oracional, posposto, e essa vírgula ela acaba sendo um dos casos de proibição, porque está separando o sujeito do verbo correspondente. Então, é um dos casos de proibição. Como essa vírgula prejudica a correção do texto, olha aí, que você nessa altura do campeonato já poderia até dizer, tá errado. É errado colocar essa vírgula. É errado. Não está errado. Porque está errado colocar a vírgula. Mas o examinador afirmou que essa vírgula prejudicaria. Sim, essa vírgula prejudicaria. Então é por isso que essa afirmação está correta. Por isso que você tem que tomar cuidado na hora da prova, marcar palavras-chave para você não perder de vista. Então aqui no nosso material, o mapa de português faz esse estudo. São videoaulas separadas todas em 7 módulos, esses assuntos são apresentados, com muitas questões, mais de 120 questões comentadas nesse material, um estudo estratégico, um estudo objetivo, mostrando para você o que realmente vai cair na prova e como você vai fazer para resolver essas questões. Então, é a teoria aplicada à prática. Para você chegar na prova do Sebrasp matando, sabendo resolver as questões com segurança e não com achismo, para você garantir a sua vaga lá no concurso da Câmara dos Deputados, estude com material que tem esse foco. Vem comigo e eu vou te ajudar na sua aprovação. Vamos lá.